Shalom, shalom, boa noite. Boa noite para todos. Mais um podcast. A gente já vai para 2 anos, 3 anos. É muito podcast. Dividido por 4, né? É. Não, é. Bom, para você que não viu os primeiros, você tem aí uma maratona e tantos. É muito assunto, tudo é Bíblia. Não custa falar novamente, o nosso podcast não é de entrevista, por isso que agora nem perguntam mais, por que você não chama fulano, por que você não chama ciclano? Porque não é de entrevista. A característica desse perfil é conversar sobre a palavra. E por isso que é sempre uma mesa fixa, né? Uma mesa, sempre a mesma mesa. E também fala, por que vocês não chamam outra pessoa que tem outra Visão. linha teológica? Porque a gente aqui não é discussão, aqui é debate, né? simplesmente não é um debate, não é entrevista. Aqui é a gente conversar, chegar na tua casa falando da palavra junto com você. Então, você que chegou, deixa o seu like, não esqueça, se inscreva no canal, vê aí. Às vezes a inscrição cai. E também veja que na área de membros, se você ouve podcast é porque você gosta da palavra. Então, se você gosta da palavra, você vai gostar da área de membros. Tem muitos e muitos cursos para vocês, tá bom? Compartilha neste momento, clica aí na setinha e você pode compartilhar esse podcast com muitas pessoas. Boa noite, pastor Jonas. Boa noite a você, Naira, Pepeu, Aquino, a você que está em sua casa ou no seu telefone nos ouvindo, ou passeando conosco na palavra, que a nossa noite seja uma noite tremenda, né? Uma noite fantástica. Boa noite, pastor Osana. Boa noite, pastora Nária, pastor Jonas, Aquino, Boa. todos que nos seguem, nos assistem. Creio que será uma excelente noite, com muito direcionamento, queridos. Quando as pessoas começam a falar assim, me escreve e fala assim, manda um abraço, pastor Vinícius, pastor Jonas, pastor Osano, para o Aquino. Esse é do podcast. Quando manda abraço para todo mundo, Quem acompanha tudo, né? esse é do podcast. O nosso assunto é algo muito atual, que já passou. O incêndio em Los Angeles já passou. O podcast não é só sobre o incêndio. O podcast a gente vai conversar sobre os últimos dias. O que está acontecendo? Parece que está tudo descontrolado. Natureza descontrolada, grandes desastres, grandes tragédias. Vamos conversar sobre isso. O que é que desencadeia? O que na Bíblia tem para falar conosco sobre tudo que está acontecendo? A gente vai conversar sobre isso. Eu acho que é um assunto bem interessante esse, E bem porque, atual, né? porque tem muitas perguntas que ficaram sem resposta, né? Por exemplo, a enchente no Rio Grande do Sul. Você tem a capital do estado completamente inundada, né? Mas com tudo isso, você viu que o número de mortos não foi compatível com aquela enchente terrível e ninguém pôde parar aquilo. Ninguém pôde frear a enchente. Aconteceu. Agora acontece com esse incêndio na Califórnia e a gente também percebe que não tiveram forças, não houveram forças suficientes para também paralisar aquele incêndio. E ele acabou atingindo muito mais do que se imaginaria, né? Ele chegou no centrão da Califórnia, chegou em Hollywood, né? Aqueles letreiros de Hollywood queimando, né? Parecia uma cena estranha, né? Parecia cena de filme, né? Parecia cena de filme, né? Parecia um inferno que pegando fogo, uma coisa... Chamas. Exato. Aí a palavra que eu li, o Aquino acabou de falar, Apocalipse. Realmente, a palavra que eu li em alguns jornais normais, né? Noticiário, falando incêndio apocalíptico. Mas o detalhe é que não ficou. Eu estou falando de Brasil e Estados Unidos. Mas não ficaram somente aí, foram para outros lugares, né? Você sabe que neve na Flórida também, assim, Não, mas peraí, vamos ficar aqui, antes de ir para os outros lugares. Estou falando de coisas assim, os Estados Unidos estão experimentando uma nevada como nunca antes, uma coisa... Absurda. Há uma mudança de fato climática no planeta, que você pode dizer que são consequências das nossas falhas e tal, mas não vejo por esse ângulo, não, porque essas consequências, por falhas nossas, falhas humanas, elas viriam gradativas, né? Mas está vindo assim de supetão, um negócio muito pesado. A intensidade
literalmente, para mim, é apocalíptica. Quando a gente olha para Noé, porque Jesus disse que os últimos dias seriam como de Noé e de Ló, o que a gente viu? A gente viu uma destruição em massa Maluquice. e uma chuva torrencial de 40 dias sem parar. E então isso é a intensidade. Eu não sei se você lembra quando a gente, em uma das vezes que a gente foi para Israel, você que está aqui, assiste o podcast, já sabe que espera um dia que ele possa vir para o podcast. O Eli Bardavi, que é um grande mestre na palavra, a gente estava ali no Yad Hashmoná, você que não conhece, o Yad Hashmoná fica a uns 6 quilômetros de Jerusalém. É um mochave onde tem, além de ser um local onde você pode se hospedar, tem o jardim bíblico. E a gente leva as caravanas lá, mesmo que a caravana não vá ficar hospedada lá, porque o jardim bíblico tem uma réplica em tamanho natural de muitas coisas que ficam muito mais fácil para a gente explicar. Ali tem a torre de vigia, ali tem o caminho de Balaão, tem a pedra para você ver como que era a pedra do túmulo. Tem tanta coisa. As uvas. Tem o lagar. Lagar. Tem a eira. Aí ali a gente ensina para os. Porque é uma coisa tão distante da gente que às vezes as pessoas leem e não sabem. Então, quando a gente vai lá, a gente fala: olha, Jesus quis dizer isso. Pedra angular, né? A pedra angular. Né? O Pepeu esteve lá. Quantas vezes? Uma vez. Uma vez. Tem que voltar. Então, a pedra e o Aquino tem que ir. Não pode deixar de ir. Eu nem falo mais nada. A pedra angular, aí você entende o que é a pedra angular. Gente, é muita coisa e é muito maravilhoso você estar naquele local. Quando a gente estava no Getsemane, ali, né, que é uma réplica, uma máquina mostrando, porque Getsemane é a prensa. Então, ali onde tem a prensa, ele virou para mim e falou assim... E eu traduzindo, né? Ele não estava falando exatamente comigo, ele estava falando ensinando o grupo. Aí ele falou assim: bênção ou maldição é uma questão de medida, gente. Quando você está traduzindo e algo chama a tua atenção, você fica desesperado para anotar. Eu falei, vai sair pérola. E eu não posso nem anotar porque eu estou aqui traduzindo, né? Tomara que alguém esteja gravando, mas eu vou gravar na minha mente o que ele vai falar. Porque quando o Eli fala uma coisa dessa, ele dá uma pausa. Eu falei, lá vem pérola. E ele falou, bênção, por exemplo, a chuva, porque o Jonas tocou no assunto da chuva. Aí ele diz, a chuva, ela é bênção. Se ela for na medida certa, é bênção. Agora, se chuva demais, não é bênção. Chuva de menos, não é bênção. Então, a bênção é o que vem de Deus na medida certa. Eu falei, gente, como a gente depende de Deus? Até para medida. Não é só tipo assim, eu preciso de chuva, mas eu preciso de chuva na medida certa. Eu preciso das estações na medida certa. Eu preciso de tudo na medida certa. Eu preciso do mar, o mar é bênção para pescar, o mar é bênção para relaxamento, mas se ele estiver obedecendo às leis de Deus e ficar no seu limite, como está escrito em Jó 38:1, foi Deus que deu limite ao mar. Mas agora a gente está com algo apocalíptico. O mar está avançando e ninguém está... Assim, sai, às vezes, uma reportagem sobre isso e as pessoas não prestam atenção. Inclusive, o Rio de Janeiro, parte litorânea, está sendo ameaçada. E não é só o Rio de Janeiro, é no planeta todo. O mar está avançando. É uma questão de... e aí? Por que aconteceu isso? Para mim, isso é Deus falando, o tempo está acabando. E eu estou mostrando para vocês. Vocês precisam olhar para mim e pedir socorro, porque eu vou proteger, eu vou deter. Então, voltando. Em Lucas capítulo 21, Mas que a gente aí, leu... pastora, tem o paralelo com Noé, né? Porque estavam fazendo tudo isso, né? Comendo, bebendo, casando, se dando em casamento. Noé e Ló. Né? E as coisas estavam acontecendo e as pessoas não estavam se precavendo, né? Não estavam percebendo. Não estavam percebendo que havia ali... E nem se preparando. E nem se preparando. E hoje, assim, a Bíblia é muito atual, né? Quando ela fala que os últimos dias seriam assim. E hoje está acontecendo algo muito forte no mundo inteiro e está passando desapercebido. Lucas 17, né? Quando diz que os últimos dias que você usou
serão como os dias de Noé e de Ló. E aí, em Los Angeles, vamos para Los Angeles primeiro, antes de ir para os outros lugares. Quando a gente chega em Los Angeles, você logo lembra de cinema, como foi dito aqui, pareciam cenas cinematográficas. A gente pensa em glamour, a gente pensa em mansões, a gente pensa em dinheiro e uma estabilidade, porque ali é um local que tem tudo para dar certo. São pessoas muito ricas, principalmente aquele pedacinho. O que aconteceu ali? Uma junção de fatores. Não era tempo para acontecer isso. Não é verão. Mas o tempo estava muito seco por muito tempo. Ali naquela região tem um vento que ele é época. O pior desse vento é em outubro e procure, esqueci o nome do vento. Esse vento que vem em Los Angeles e que provocou. Tem um nome esse vento. Todo ano acontece. São ventos que podem chegar até 80 km por hora. É comum, acontece todos os anos. Que chegou a 160. Então, mas aí saiu da medida. Não, e saiu também do tempo, porque o auge desse vento, que acontece todo ano, é outubro, novembro. E aconteceu agora. Então, o vento, que sempre acontece, foi fora de época e fora de proporção. Porque ele não foi 80 quilômetros. Ele foi, como o Jonas disse, 160 quilômetros e espalhou o fogo. E o fogo queimou o quê? O fogo, é claro, destruiu, tem muita área verde lá. Isso, vento de Santa Ana. E destruiu, avançou para a cidade. Parecia, quando a gente via aquelas cenas, tudo escuro, pleno dia, tudo escuro, e as pessoas ali em angústia. Pessoas morreram, mas não foi tão grande o número de mortos. Mas a intensidade de perda material foi total. Eu gostaria de ter uma palhinha nesse momento. A Califórnia, como todos conhecem, é um dos estados dos Estados Unidos mais poderoso financeiramente falando. É riquíssimo. A renda per capita lá é um troço absurdo. O PIB lá é maravilhoso, é maior do que a maioria dos países. E eles tiveram... Eles trocaram, né, a bênção por alguma outra coisa que eu não sei nem dar o nome. Mas o fato é que a Califórnia está debaixo de uma cultura... woke, né? Exatamente, que tem tomado posicionamento lá dentro. E tudo que é anticristo. Eu não quero, depois eu quero falar da origem do fogo, da origem das catástrofes, para a gente poder discorrer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Fazem ideia da quantidade de dinheiro queimado? Só a casa do Elon Musk era 400 milhões de dólares. A casa do Mel Gibson era outros 300. E assim sucessivamente. Muitos bilhões, porque foram muitas mansões queimadas, né? Foram muitas mansões destruídas. Era dinheiro. Dinheiro vivo, aquelas casas. Dinheiro vivo, dinheiro negociável, né? E... foi queimado, desapareceu. Isso tudo tem um efeito de pobreza, de trazer dificuldade financeira sobre um lugar, porque não é só isso. Tem outras coisas acontecendo, como, por exemplo, a liberação para se pegar qualquer instrumento. Para roubar. Liberação para roubar até $900. Liberação para roubar até $1.000, né? Quase $1.000. Você pode entrar numa Apple da vida, pegar um celular de $900 e sair com ele na mão, porque não é roubo mais, entendeu? Então, são coisas assim completamente anti-ordem, anticristo, entendeu? Antiprincípios. Exatamente. Então, aí você falou de perda material. O que reporta a gente? O tempo de Ló. Um dia antes, não é um dia antes, horas antes de acontecer o juízo, Deus mandou um anjo. Que bom que tem esse relato, né? De que Deus mandou um aviso, não só mais que aviso, mandou socorro, né? Então, horas antes de acontecer, Deus mandou o anjo entrar em Sodoma e Gomorra, que era um lugar, eu poderia comparar como Hollywood, como Los Angeles em geral, porque era um lugar onde Ló se encantou. Quando ele olhou para as campinas, está escrito que ali parecia o Éden.
Imagina, Bonito, né? era muito... Como aquela região onde teve o fogo, em que, quando eu estava lendo sobre o vento de Santa Ana, o porquê de tanta destruição, por que atingiu tantos animais, é porque tem muita área verde ali, tem florestas. Então, é a mesma coisa de Sodoma e Gomorra, que tinha uma área verde muito bonita. Além disso, tinha casas muito bonitas em Sodoma e Gomorra. Eram as duas cidades muito ricas, muito poderosas. E da noite para o dia, o decreto não saiu assim, por que queimou Sodoma e Gomorra? Porque era calor, era isso, era aquilo outro. Qualquer pessoa, qualquer historiador, qualquer pesquisador pode trazer um monte de possibilidades. Por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Duas cidades foram destruídas da noite para o dia. Em questões de horas, acabou tudo. Então, por quê? Porque Deus anunciou, era juízo. Por que é esse juízo? Porque Deus disse que chegou até já tinha transbordado a medida de misericórdia dele. Ele queria tirar pessoas de lá, sim, tanto que tirou a família de Ló. E eu te pergunto, Deus muda? Então, Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. E Jesus não deu a dica de que os últimos dias seriam como os dias de Noé e de Ló? E como de Sodoma e Gomorra. Então, um dia antes de acontecer, aí volto lá para Eli e Bardavi. Gente, eu quero convidar vocês. Nós estamos indo com a nossa caravana em novembro. Eita. E, glória a Deus. Com o cessar-fogo, com a segurança. As caravanas, elas foram liberadas. Vocês já viram que eu estou saudosa, porque eu estou falando muito de Israel, né? Não. Então, essas saudades de Israel. 2 anos sem poder ir. E então nós estamos indo na primeira semana de novembro. Você que quer ir com a gente, procure a agência Gesher Turismo, está lá no meu Instagram, e que tem um plano do tamanho do teu bolso, pode ter certeza. Mas voltando, a gente foi para as montanhas ali de Sodoma e Gomorra. Sim. E aquelas montanhas de sal. Mais uma vez o Eli. Aí ele disse assim, bom, vocês estão no local onde tudo aconteceu? Então, assim, essa é a região. Hoje são montanhas de sal, são montanhas brancas mesmo, né? Aí ele falou assim, como que você está recebendo os avisos de Deus? Porque horas antes, a mulher de Ló podia estar fazendo planos de amanhã ela ir no cabeleireiro, ela tinha acabado de chegar do mercado e tinha um anjo atrapalhando ela ali, com uma notícia que ela não queria ouvir. Ela queria amanhã ir para o cabeleireiro e tomar o chá na casa da amiga dela. Por isso, ela não se importou com o aviso. E o anjo teve que apressar, o anjo teve que pegar pela mão, arrancar de lá, mas o coração dela ficou ali. E por isso que ela olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. Mas qual é a relação mulher de Ló e o que aconteceu ali em Los Angeles? Um dia antes, horas antes. Parece o livro de Daniel também se repetindo. Horas antes, o que acontece? Uma mega festa, premiação. E ali todo mundo, depois que recebe a premiação, eu quero agradecer o meu pai, minha mãe, eu não sei o quê, eu quero agradecer, e muitos agradecimentos. Aí pega a apresentadora e fala o quê? Isso aí. Aí ela diz assim, muitas menções, aí ela fala as menções, mas para Deus, 0 menções. Aí eu olhei, quando eu vi as pessoas rindo, quando ela falou isso. Na mesa, as pessoas estavam rindo. Né? O pessoal direcionado, né? Intencional então, mesmo, menção né? Deus. Aí ela começou, menção isso, não sei quanto. Menção aquilo, não sei quanto. Menção Deus. Deus não foi honrado. Deus não... Mas ela não falou assim como, olha, queridos, tem que ter temor. Não, foi deboche. Menção para Deus. 0. Horas depois... Todo mundo pedindo, meu Deus, menção Deus 0, agora menção Deus tudo. Aí eu lembro de Daniel 5, aliás. Horas antes do Império Babilônico cair, está lá a festa de Belsazar, está lá o rei, achando que o reino dele era eterno, zombando de Deus, porque um dia antes Los Angeles zombou de Deus. Zombou de Deus, porque pegou
Puxa, será que na Babilônia não tinha taça suficiente? Será que não tinha talher suficiente na Babilônia? Tinha que pegar do templo. Aí ele pegou tudo que era sagrado de Deus e levou para uma festa profana, e eles bebendo, e ali com todo tipo de coisa que fere a Deus, a santidade de Deus. Princípios, né? E, de repente, aparece um dedo escrevendo na parede. E todo mundo... A descrição, gente, olha como que ficou Belsazar. Olha que interessante. Daniel, capítulo 5, no versículo 5. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e seus pensamentos turbaram. Aí ele ficou perturbadíssimo. E aqui está escrito: as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Olha que cena! Gente, o medo era tanto de Belsazar, quando ele viu aquele dedo escrevendo, que o joelho, a gente vê isso até em desenho animado, né? Joelho dele estava batendo um no outro. Ele se descontrolou, ele teve uma crise de ansiedade, uma síndrome de pânico. Ele ali ficou totalmente descontrolado. Ele buscou, tudo bem, até a mãe dele falou, ninguém interpreta, chamou alguém para interpretar. A mãe dele falou, chama Daniel, porque Deus deu para ele sabedoria, inteligência, graça, interpretação. Ela fala tudo. O Espírito de Deus está sobre ele. Ele recebeu uma unção para resolver casos difíceis. Lê o capítulo 5, gente. Quando a mãe de Belsazar começa a falar quem é Daniel, aí chama Daniel. Ao invés de todo mundo se arrepender, só chamou Daniel. Daniel disse, olha, o que está escrito aí na parede, ele disse aqui, que para mim é o que aconteceu ali em Los Angeles. Está escrito no versículo 25 de Daniel 5. Aí ele disse, Daniel, esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Acabou o teu reino. Tekel, pesado foste na balança e achaste em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Gente, para mim é uma simples repetição e tipo Deus falando assim, leia Lucas 17, os últimos dias vão ser dias como Noé e de Ló. Leia Gênesis 19 e veja o que aconteceu horas antes da cidade ser destruída pelo fogo. Né? Então, Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo. Leia Daniel 5 e veja quando o juízo chega, como é que eu começo a agir. Mas aí eu já sei que tem um monte de gente que pergunta, mas Deus não se importa com as pessoas. Deus se importa, sim. Deus ama as pessoas e o que Ele espera é que as pessoas que já estão se autodestruindo, porque aqui, tanto na Babilônia como em Sodoma e Gomorra, as pessoas já estavam se autodestruindo. Ele quer salvar a todos. Ele quer chamar a atenção. Busca socorro. Ora. Aí eu vi as pessoas no meio do incêndio clamando, orando, pedindo a Deus. Então, Deus quer chamar a atenção. Ele permite que algumas coisas aconteçam para que haja arrependimento. Para que todo mundo saiba que quem está no controle do mundo, quem está no controle da história é Deus. Não é isso? Repetição. Com certeza. Com certeza. Eu quero pensar agora em catástrofes que ainda não aconteceram, mas que estão preditas. Né? Não é nem Deus que está falando, mas também é Deus que está falando, porque Deus fala sobre o vultuoso, a vultuosa catástrofe que vai ocorrer no fim dos tempos, que já está ocorrendo nesses dias que, para nós três aqui, são dias finais, são os últimos dias desse tempo, né? Que está justamente no Japão e na Califórnia. São Sim. 2 terremotos de grande proporção. O Japão, um mega terremoto anunciado, e ali Exatamente. na Califórnia também, está todo mundo sabendo. E eu pergunto para vocês dois, não estaria associado aí a questão da erupção dos grandes vulcões que vão
Os vulcões, Exatamente. megaterremoto, Sim. os supervulcões, como são Então, chamados. tudo isso está predito, obviamente, na Sim, palavra. a ciência E também. a ciência comprova que realmente isso vai acontecer. Sim. Então, Tóquio vai desaparecer, não é isso? Tóquio vai desaparecer. É o que eles sabem. E não esqueça que são 38 milhões de pessoas. Não, exatamente, o predito por eles. É. E também a Los Angeles também vai passar por esse terremoto. E Deus pode reverter? Pode. Pode. Se o povo se arrepender, como Nínive, ele pode. O que aconteceu em Nínive? Eu não creio que Deus faria algo tão terrível no final dos tempos. Se nesse final dos tempos, o final dos tempos exige, vai acontecer, já está escrito e Deus vai fazê-lo. Mas se uma igreja estivesse posicionada, trazendo almas para dentro do reino e em obediência ao Senhor, em santidade, Deus poderia fazer diferente? Poderia fazer diferente. De toda forma, ele diz que a sua igreja será guardada, né? Então, diante do princípio das dores, a gente sabe que a igreja vai ser guardada, mas tem princípio das dores, né? Tem aflições. E nós precisamos estar preparados. Mas o que está escrito, né? Jeremias 1:12, ele vai dizer que ele vela e zela, né? Para fazer cumprir a sua palavra, né? Então, eu creio que muita coisa aí, né? Como foi falado ainda há pouco, né? É o Apocalipse, né? É a revelação, né? Então, a revelação, ela está se cumprindo, assim, Sim. passo a passo, diante dos nossos olhos. Então, eu creio que muita coisa aí, eu acho que mesmo a igreja se convertendo, vai salvar vidas, né? Vidas serão salvas, né? Esse é o Deus, o propósito de Deus é salvar vidas. E para todo grande arrependimento há uma grande misericórdia de Deus. Isso. Quando ele mandou o profeta Jonas ir para Nínive, como eu estava falando, era uma sentença de destruição. Olha, se vocês não se arrependerem, Nínive vai ser destruída. Teve um grande arrependimento, mas um arrependimento tão grande que foi desde o rei até a pessoa mais simples. E o que aconteceu? 100 anos. Deus, atrasou, ele prolongou 100 anos. O que foi? O que você acha? A destruição só aconteceu 100 anos depois. É isso que eu quero dizer. O que você acha que levou Deus a buscar do povo um arrependimento? Amor. Sim, mas tem tanta coisa acontecendo ao redor do mundo. Estou falando especificamente Nínive. Por quê? O que Deus via de especial nesse povo? Coração de arrependimento? É coração, porque Deus não olha como a gente olha. Foi um povo mau, mas ele conhecia o coração, assim como ele conhecia o coração daqueles 2 ladrões. Ele conhecia o que estava à direita, ele conhecia o que estava à esquerda, ele conhecia o coração de Malco, por isso que ele curou a orelha de Malco ali no Getsêmani. Ele conhecia o coração do centurião que se converteu ao pé da cruz. Então, Deus conhece o coração. E quando Deus permite que algo aconteça, ele está chamando, como eu disse, ele está chamando a atenção e ele espera um grande mover de arrependimento. Mas eu não vi, nós vimos também algo excepcional, né? Um monte de casas destruídas, vamos chamar aquilo de quarteirão, e a casa de um pastor intacta. Ali, né? Nesse grande incêndio. Era outro recado de Deus. Tipo assim, olha, igual a casa de Raabe. Todas as casas foram destruídas em cima do muro, mas a de Raabe ficou inteira. Então, como que Deus pode... como que... Por isso que está escrito, né? O amigo do noivo, que quando você lê as 7 cartas de Apocalipse, os 7 recados, tem sempre um recado que vai se repetir por 7 vezes. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. O Espírito Santo, ele é como o amigo do noivo que está gritando. O noivo está chegando, se arrependa, se prepare. E ele está dando esse grito, mas aqui as pessoas estão com muitos ruídos. O ruído do orgulho, da ganância, do prazer. Não tem como a gente não levar os fatos de hoje ocorridos, os que estão para ocorrer, ao tempo de Israel, ao tempo de Jeremias, né? Do profeta Jeremias, aquele que Deus usou tantas vezes para ir falar com o rei, né? Avisar o que estava para acontecer, e o rei rejeitava solenemente
aquelas palavras... Aí tu falou algo muito assim, que é incisivo, né? Sim. Jeremias indo até o rei. Porque então, a gente viu já o os cumprimento de tudo isso. E as afrontas. Avisos e afrontas, né? Então, Sim. assim, Sanaqueribe afrontou Deus, né? Golias afrontou Deus, né? E a lista é grande, né? É grande. Das pessoas e dos lugares que Mas afrontaram. nada pior do que o seu próprio povo te afrontar, como povo de Deus, né? Sim. Essa é uma parte que a gente devia falar. E isso dá para a gente trazer para os dias atuais, né? Algumas coisas que estão ocorrendo com o corpo de Cristo, porque hoje não é que o Israel de Deus seja o corpo de Cristo, né? Nós somos a noiva de Cristo, não é o Israel de Deus. O Israel de Deus tá lá na Palestina, ali é o Israel de Deus. Mas, assim, a igreja está se perdendo. Eu confesso para vocês que estão aqui, para vocês que estão nos ouvindo, que eu tenho andado muito preocupado com isso, muito preocupado com os altos níveis de escândalo, com as divisões, com a frieza espiritual, com o relaxamento na questão da santidade e do temor ao Senhor. Mas a gente entra de novo nesse trilho, né? É um aviso, né? Sim. Os escândalos, quando a gente olha, são avisos do Senhor, né? Porque ele diz que o juízo começa mesmo pela casa de Deus. Casa dele primeiro. Quando a gente olha para o que ele diz a respeito do que ele está fazendo, só não entende quem não lê a palavra, porque está escrito em Malaquias. Eu me sento. Aí eu gosto de falar pausadamente. Primeiro, Deus está tranquilo, está sentado, estou no controle de tudo. Aí ele está falando, eu me sento e eu vou tratar como o meu povo, como o lavandeiro e como o ourives. Gente, o ourives tem que ter paciência na medida certa para tirar. O objetivo do ourives não é destruir o ouro, é destruir a impureza, para que o ouro fique valioso. Então, Deus não está querendo destruir ninguém. Ele só quer tirar aquilo que não presta para que fique aquilo que é bom. E ele quer o coração das pessoas, né? Você usou um termo legal, ele não rejeita ninguém, ele só quer tirar aquilo o que não é ruim. presta. De cada um, cada um. Ele quer tirar de cada um. Cada um de Quem nós, quiser né? ser joio mesmo, não tem o que fazer. Vai ser joio. Mas se você tem coisas ruins e você quer ser transformado, ele está com paciência de ourives. Você sabia que naquela solenidade lá na Califórnia, um dia antes dos incêndios, teve essa pessoa que você comentou, né, a respeito que você deu. Que a declaração que não tinha menção. Teve uma autoridade no meio artístico que fez uma declaração exaltando literalmente, com todos os nomes, a Satanás. Exaltando a Satanás. Eu não me lembro qual é o nome dele. Mas, mas voltando também ao versículo, está escrito que Deus se senta como lavandeiro. O lavandeiro também precisa, pelo menos, lavar roupa. Não tinha Vanish naquela época. Então, lavar roupa naquele tempo para ela ficar sem mancha e para ficar bem... Era esfregando. Paciência, né? Esfregando. Que sabão de coco na época de Malaquias? Tinha não. Não, isso é na época da minha mãe. Agora, na época de Malaquias, era você mesmo, a tua força, esfregando, batendo na pedra, esfregando. Não é quarar, tinha que quarar. Quarar também. Era um processo. Você está pensando o quê, irmão? Até a sujeira sair. Tu não viveu ainda muito para ver nada? Até a sujeira sair, né? Era um processo demorado e um processo para não destruir a roupa. Você acha que o propósito... Pensa para lavar a roupa de todos aqueles levitas e sacerdotes que tinha que ser branca como a neve. Aí fica, aquela roupa grossa. Aí fica a pergunta que todo mundo faz, né? Por que Jesus está demorando, né? Porque ele tem paciência para tirar a sujeira, né? Tem paciência e quer que todos sejam salvos. Ele não quer perder ninguém. Mas, mesmo assim, tem pessoas que escolhem não querer Jesus. Aí não tem jeito, você tem que escolher querer Jesus, porque ele fez a escolha, ele quer você. Aí agora você tem que escolher a escolha dele.
E muitos falam, mas o que é ser escolhido? Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí eu falo, e o escolhido? Escolhido é aquele que aceita a escolha de Deus. Ele te escolheu, ele te ama. Pastora, agora diante de tantos vídeos, né, que viralizaram sobre o incêndio, né? Eu creio que deve ser a pergunta de muita gente, né? Eu acho que seria legal a gente jogar uma luz nisso tudo, né? Será que foi somente a medida de Deus que transbordou sobre aquele lugar ou foi principalmente essa afronta, né, desse dia anterior que foi feito, mencionando diretamente o nome de Deus? Acho que foi a Para mim foram as duas coisas igual Daniel capítulo 5. Teve afronta, foi a medida que extrapolou, foi tudo. Então, Deus... Aí, quando Deus exerce o juízo, não é algo da terra. Qual foi o juízo de Deus para a Babilônia? O Império Medo-Persa. Não, no mesmo dia, na mesma noite. Então, é isso que é importante falar. Quando Deus fala, quando Deus se manifesta... Ele já avisou bastante. Entendeu? Porque ele já mandou os seus amigos, já mandou os profetas, já mandou... Entendeu? Até o filho veio para falar, entendeu? E o povo... Aí você olha para o Egito, né? Com as pragas, né? Então, o povo de Deus ficou guardado, né? Em Gozém, né? Onde não tinha praga. Essa é uma boa fala. Uma boa fala. Uma proteção sobrenatural. Sabendo que eles estavam no Egito e foram protegidos. E estavam debaixo de juízo. Que é o que a igreja hoje vai experimentar. A palavra que Deus diz, que é boa essa a fala. Distinção, né? Que Deus fazia distinção. Vai falando que eu E é o que nós estamos vivendo hoje, né? Esse nível de pragas que estão acontecendo no mundo. E o povo de Deus precisa ter esse olhar especial para Deus, né? Assim como Moisés, junto com o povo, né, estavam ali protegidos, né? Sim. O tempo todo, né? Seja das pragas, seja das rãs, da escuridão, de tudo que se possa imaginar. E é isso que a palavra vai dizer, né? Eu quero ler Malaquias 3,16. Por que não? Malaquias 3,16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E olha o que ele diz: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença, em outras traduções, a distinção entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, Deus está falando, assim como no Egito, eu fiz distinção, protegi aqueles que me buscaram, cuidado, porque agora chegou de novo o juízo de Deus, o dia do Senhor, e eu vou proteger aqueles que me buscarem. Você sabe que eu não gostaria de que a gente terminasse esse podcast, especificamente sem mencionar algo tremendamente poderoso que foi manifesto naquela ocasião. Nas 9 pragas anteriores, Deus só disse que ia proteger o seu povo, né? Ele não pediu que fizesse uma cruzinha e colocasse na porta, ou uma pedra, para que as rãs não entrassem, para que as moscas não chegassem. Mas quando foi na última praga, só tinha uma coisa que podia parar a praga, era o sangue. Deter, né? Deter a praga, né? É a arma poderosa. Foi o sangue. Nós estamos vivendo esse tempo da última praga, sabe? E nós deveríamos enfatizar mais a igreja, a necessidade de se clamar pelo poder do sangue de Jesus, né? Conhecer essa realidade. Conhecer e saber do poder que há no sangue, né? Você só conhece de fato o poder quando ele é exercido e tem resposta, né? Sim. Então, eu acho que a gente deveria, para vocês que estão aí nos ouvindo, presta muita atenção nessa última falinha nossa desse podcast, que é tão importante. Foi ali no Egito, na última praga, quando o espírito de morte passaria a noite, que Deus ordenou que eles sacrificassem o animal para fazer e recolhessem o sangue e passassem nos umbrais e nas vergas, né, da casa, das portas, janelas, para poder estar impedido do espírito de morte penetrar na casa deles e levar o primogênito. Então, a gente está na última praga, eu creio.
Eu creio que é hora de nós usarmos mais o poder do sangue, sabe? Sem banalizar, né? Eu posso dar só uma pincelada aqui nesses dois versículos que a pastora Naira leu, que é assim, é pontual, ele é muito incisivo. Muito. Se a igreja hoje tiver um olhar especial, a igreja vai perceber que há um nível, né, de proteção de Deus. Sobrenatural. Ele vai dizer o seguinte no versículo 16. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito num livro, com memorial na sua presença, acerca dos que, novamente, temiam o Senhor e honravam o seu nome. Né? Tudo que a gente ouviu sobre um dia antes desse incêndio foi desonra e pessoas que realmente não temiam o Senhor, que queriam escarnecer o Senhor. No 17, ele vai dizer pior assim, do que não honrar é escarnecer. Chegou no limite mesmo. Quando você entra no escárnio, é porque chegou no limite. Aí no versículo 17, isso aqui é muito forte, gente. Ele vai dizer assim, ó, no dia em que eu agir, ou seja... Sim, agindo, é uma ação de Deus na terra. Diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, né? Eu, você, a igreja, aqueles que estão temendo ao Senhor e que estão buscando ao Senhor. Eu terei compaixão, meu Deus, compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Eu creio que é um tempo de muito despertamento, pastora. Com certeza. Né? E esses dois versículos, ele traz assim, um anúncio, né? Ele traz esse... Assim como foi feito com Noé, assim como foi feito com cada um desses grandes homens de Deus que trouxeram avisos, é um aviso hoje através desse podcast. Né? Que ninguém deixe de examinar a própria vida, sabe? Se você precisa se consertar com Deus, hoje é o dia, hoje é a hora. Pensa um pouquinho, a gente está vivendo um tempo tão extremo, aqui no Rio de Janeiro, a gente é como que se o maçarico tivesse ligado. A gente está vivendo um calor tão extremo que fica difícil até respirar. Verdade. É abafado, um calor extremo, enquanto que está um frio extremo em outros lugares. Tudo é extremo. Então, que é um tempo realmente de calamidades e de extremo, e é tempo de não ser como Belsazar ou como a mulher de Ló, mas tomar uma decisão que você possa se arrepender. E também você que não pensa sobre os últimos dias, começa a pensar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esse podcast, né? Foi maravilhoso. Maravilhoso. E eu quero deixar para vocês que é o seguinte, não se enganem. Nós estamos vivendo o fim dos dias. Sim. Tá? Jesus está voltando, tá bom? Prepare o seu coração, a sua mente, prepare o seu emocional, prepare sua santidade, para que você tenha esse grande encontro com Ele nas nuvens. Deus abençoe. E não esqueça, na setinha, compartilha com muitos, não sai sem deixar o teu like e sem conhecer a área de membros. A área de membros tem muitos cursos, inclusive Apocalipse, Daniel, tanta coisa, o livro de Judas, tem muito curso para você. É contigo agora, a responsabilidade é tua de compartilhar. Esse versículo 16 diz isso, né? Que eles se voltaram para o Senhor e conversaram um com os outros, e o Senhor os ouviu e teve compaixão. Então compartilha, então, compartilha, porque eu vou falar um negócio. Esse podcast... Essa coisa de dar o like é muito interessante. Quantas vezes a gente olha, todo mundo olha muita coisa hoje no YouTube, em qualquer lugar. Direto. E eu observei que eu não dou like para ninguém. Nem para mim. Nem para você. Nem para mim. Aí como é que pode isso? Ele agora. Né? Então, isso é para chamar a tua atenção de que você pode estar passando pela mesma situação que eu. Ele vê meu devocional e não dá like. Eu falei, você não deu like. Nem pra mim. Então, faça isso, é importante. É muito importante para o canal dessa pastora que você... Vou fazer agora, hoje. Né? É muito importante para ela que você faça isso e que você também transmita para outros. Eu não sei o que tem mais peso para se valorizar o canal. Tudo, comentar, like, compartilhar, tudo isso mostra um engajamento e ajuda a que o YouTube possa entender, a inteligência artificial possa entender que é relevante. Quando você passar para alguém, você fala, aproveite tudo que você vai receber. Ajuda no algoritmo. Mas ajuda também a fazer o like para poder...
e transmitir para outros. Faça sempre isso. Eu acho que hoje todo mundo transmite muitas coisas banais, né? Coisas assim de festas, de alegria e tal. Mas isso aqui que a gente está fazendo é um trabalho muito sério, é um trabalho muito precioso, porque ele salva vidas. Amém. Tá bom? Verdade. Deus Então, abençoe. até a próxima semana. Deus abençoe, abençoe. querido. Amém.